Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Bom, eu decidi novamente sair um pouco do estúdio e fazer essa gravação externa, então, por favor, ignorem o barulho de avião, porque eu estou próximo ao aeroporto da Pampulha, e ignorem também a Zara, que é um grande cachorro, inclusive, latindo. Foquem apenas na minha voz, porque eu sei que, sem dúvida nenhuma, vai dar bom. Nossa, e hoje eu tô até fantasiado de Eagle Man, né? Do Philadelphia Eagles. Mas tá bom, vamos lá. Quais são os 5 pontos que fizeram o Cruzeiro ser eliminado do Campeonato Mineiro? Ou mais do que isso, né? Que fizeram o América alcançar a decisão contra o Atlético. O primeiro ponto, ele é, pra mim, muito óbvio, né? Aliás, não só pra mim, mas eu acho que pra maioria das pessoas. O América tem um time superior. O América tem um time melhor. O América conseguiu vencer as 3 partidas diante do Cruzeiro ao longo dessa temporada. Simples e raso desta forma. Foi um agregado de 5-2 na semifinal e no jogo que valeu pela primeira fase do Campeonato Mineiro, apesar de discussões sobre arbitragem, etc., o América foi superior, né? Então não existe a menor possibilidade da gente falar aqui que o América tem um time inferior ao Cruzeiro, etc., porque não tem. Tem um time, inclusive, bem superior ao do Cruzeiro, né? E não só isso, o melhor jogador do América ficou no banco, né? Tem que lembrar isso. O Ademir, ele entrou basicamente no fim das 2 partidas, né? Tá certo, o América, com ele em campo, chegou a fazer 3 gols, né? Desse agregado de 5-2. Mas já pensou se o Ademir estivesse em campo desde o início dos confrontos? A coisa poderia, sem dúvida nenhuma, ter sido pior. Falando agora do segundo aspecto, né? O Cruzeiro é um time que não sabe fazer gols. É um time que tem muita dificuldade na criação. Eu venho falando isso repetidamente, porque é um fato. O Cruzeiro cria mais ou menos, em média, ali, de 11 a 13 vezes oportunidades por jogo. E se tratando de um campeonato como o Campeonato Mineiro, é pouco. O Cruzeiro ele tem muita dificuldade na criação, tem dificuldade no último passe, e isso também vai de encontro com o padrão tático que o Felipe Conceição ele implementa na equipe do Cruzeiro, na qual ele tem um controle do meio-campo, mas é aquela posse de bola também muito estéril, em que ele não consegue fazer as infiltrações. O Cruzeiro é um time que raramente pisa dentro da área, mas de fato o Cruzeiro é um time que tem essa dificuldade. E mais do que isso, né? O Cruzeiro hoje não tem um homem-gol. O homem-gol do Cruzeiro é o Potker, que na concepção do Felipe ele é um reserva, ele trabalha no banco de reservas. Então, o Cruzeiro ele tem essa dificuldade e pelo que a gente está vendo, pelas situações que estão sendo aí desenhadas em razão principalmente da temporada visando o Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro vai ter essa dificuldade ao longo da competição. Nossa, agora o sol pegou também, hein? Mas enfim, vamos continuar. A terceira coisa que eu queria comentar com vocês, o terceiro ponto que eu ia falar com vocês, é sobre a defesa do Cruzeiro. Apesar da defesa do Cruzeiro ter sido muito boa em razão da primeira fase do Campeonato Estadual, contra o América ela sucumbiu. Foram 5 tentos. O Fábio tomou 5 gols em 2 partidas para o América. E isso num mata-mata, gente, é, sem dúvida nenhuma, impensável. No mata-mata você não pode tomar 5 gols, né? Então, foi isso que aconteceu. O Cruzeiro, a defesa não se mostrou sólida como ela se mostrou durante a primeira fase do Campeonato Estadual. E isso, inclusive, vai de encontro, na minha avaliação, do jogo ruim, ou dos jogos ruins que o Everton fez ao longo dessa semifinal, né? Foram 2 jogos, na minha opinião, ruins. Ele não conseguiu se sobressair. O Ramon teve que salvar a pele dele em algumas oportunidades. O Cáceres, que é um jogador regular, também não foi bem defensivamente. O Matheus Pereira ficou sobrecarregado do lado esquerdo. Isso tem a ver também com a situação em que os pontas do Cruzeiro, eles não conseguem fazer uma marcação de fato, né? Eles fazem no máximo uma sombra, então defensivamente o Cruzeiro não foi bem. E também temos que lembrar do Adriano, que não conseguiu fazer um bom trabalho, principalmente nesse jogo 2 Independência, e no jogo 1 ele saiu até com uma pancada no tornozelo, né? Então o Cruzeiro defensivamente foi um fiasco e isso colaborou muito para que o América conseguisse de fato a sua classificação para a decisão do Campeonato Mineiro. E a quarta questão é uma situação em que a gente vê muito no América. O poder de decisão do América foi simplesmente avassalador, né? Um time que, quando precisou ir ao ataque, ele fez os gols. Quando precisou colocar a defesa do Cruzeiro em risco, pôs
conseguiu e, como eu falei, faturou 5 gols, né? Um time que tem bons atacantes, né? Inclusive o Rodolfo, ele é o artilheiro com 7 gols do Campeonato Mineiro, é um cara que tem feito muitos gols, ele joga muito centralizado, mas ele consegue prender os 2 zagueiros do adversário dentro da área, ainda leva-se em consideração os 2 jogadores que jogam mais de lado, né? É o caso do Bruno Nazário, que também corta pela parte central, é o próprio caso do Ademir, que quando entra, ele muda a cara do jogo. Também tem o Ale, que joga um pouquinho mais de lado também. Então o América ele tem uma variação ofensiva que, de fato, mexeu muito com os posicionamentos da defesa do Cruzeiro, e quando precisou, o América foi lá e fez os gols necessários, né? Tem gente que vai falar que o Cruzeiro foi prejudicado por causa da arbitragem e tal. Gente, não foi. O América foi bem superior, tanto defensivamente quanto também ofensivamente. E o quinto ponto que eu queria colocar aqui tirando a questão polêmica de lado, que eu acho que não vale a pena nem levantar isso mais, o Lisca, ele é mais técnico que o Felipe Conceição. O trabalho do Lisca e do América, além de ser melhor, é um trabalho de mais longo prazo. Ele teve mais tempo também de trabalhar com esse elenco do América. Mas nada até o momento fala que o Felipe Conceição tem mais qualidade técnica que o Lisca, né? O Lisca, inclusive, dominou o Cruzeiro na partida 2 do jogo Independência, não teve nenhum problema, não teve qualquer empecilho que fizesse o time do Lisca ter problemas em relação ao Cruzeiro. De fato, o jogo 1 na semifinal, o Cruzeiro foi melhor, foi soberano, mas quando precisou de fato do técnico, do Lisca, mudar a cara do jogo, ele colocou 4 atacantes, fez 2 gols, resolveu o problema para ele e ele garantiu praticamente com o jogo protocolar no jogo 2 da semifinal do Campeonato Mineiro. Bom, foram essas 5 posições que eu queria falar para vocês, esses 5 pontos que fizeram o América se garantir a final e o Cruzeiro ser eliminado do Campeonato Mineiro. E a gente sabe, né, o Cruzeiro vai ter aí um trabalho muito de intertemporada mesmo, até o dia 28 ou 29, não está certo ainda quando o Cruzeiro vai estrear no Campeonato Brasileiro da Série B, mas vai ter aí pouco mais de 18, 19 dias para desenvolver mais um trabalho dentro das 4 linhas, vai poder também estudar algumas possibilidades de contratações, porque esse time precisa de contratações, e no caso da América se preparar para a decisão do Campeonato Estadual, e lembrando que o América também tem esse mês a Copa do Brasil diante da equipe do Criciúma. A estreia no Campeonato Brasileiro também tá ali no fim do mês, então até lá o América tem bastante jogo ainda para mostrar para o seu torcedor, que é um time que tem muita condição de trabalhar e desenvolver um bom trabalho dentro do futebol e principalmente da Série A do Campeonato Brasileiro. Nossa, agora o sol pegou, viu? E com essa, obviamente, eu me despeço. Um abraço para você e até o próximo vídeo aqui no Fala Cabido. Tchau!